Olá, bem-vindo, Giovana aqui. Bem-vindo à continuidade do capítulo 3, do efeito placebo no cérebro. Os termos científicos oficiais para o funcionamento da neuroplasticidade são poda e brotamento, que significam exatamente o que parece: livrar-se de algumas conexões, padrões, circuitos neurais e criar novos. Em um cérebro em bom funcionamento, esse processo pode acontecer em questão de segundos. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, demonstraram isso em estudos com ratos de laboratório. Descobriram que ratos que viviam em um ambiente enriquecido, compartilhando uma gaiola com irmãos e descendentes, tendo acesso a muitos brinquedos variados, tinham um cérebro maior, com mais neurônios e mais conexões neurais do que ratos em ambientes menos enriquecidos. Repetindo, quando aprendemos coisas novas e temos novas experiências, literalmente mudamos nosso cérebro. Livrar-se das cadeias da programação rígidas e do condicionamento que mantém você igual requer esforço considerável. Também requer conhecimento, porque quando você adquire informações vitais sobre si mesmo ou sua vida, você costura todo um novo padrão no bordado tridimensional de sua massa cinzenta. Você tem mais matéria-prima para fazer o cérebro funcionar de maneiras novas e diferentes. Você começa a pensar e perceber a realidade de maneira diferente, porque começa a ver sua vida através das lentes de uma nova mente. Atravessar o rio da mudança. A essa altura, você pode ver que para mudar é preciso ficar consciente do eu inconsciente, que agora você sabe que é apenas um conjunto de programas conectados. A parte mais difícil da mudança é não fazer as mesmas escolhas que fizemos no dia anterior. Isso é muito difícil porque, no exato instante em que não pensamos mais os mesmos pensamentos que levam às mesmas escolhas, ou seja, que nos levam a agir de maneira habitual e automática para que possamos experimentar os mesmos eventos a fim de reafirmar as mesmas emoções de nossa identidade, nos sentimos desconfortáveis. O novo estado de ser não é familiar, é desconhecido. Não parece normal. Não nos sentimos mais como nós mesmos, porque não somos mais nós mesmos. Como tudo parece incerto, não podemos mais prever o sentimento do eu familiar e como ele se reflete em nossa vida. Por mais desconfortável que possa parecer no início, é nesse momento que sabemos que entramos no rio da mudança. Entramos no desconhecido. No instante em que não somos mais o velho eu, precisamos atravessar uma lacuna entre o antigo e o novo eu, que a figura 3.8 mostra com clareza. Em outras palavras, não saltitamos para uma nova personalidade em questão de instantes. Leva tempo. Quando as pessoas entram no rio da mudança, o vazio entre o antigo e o novo eu costuma ser tão desconfortável que elas voltam a ser o antigo eu no mesmo instante. Inconscientemente pensam: isso não parece estar certo, estou desconfortável, não me sinto muito bem. No momento em que aceitam esse pensamento ou autossugestão e ficam sugestionáveis ao próprio pensamento, inconscientemente fazem as mesmas velhas escolhas que levarão aos mesmos comportamentos habituais para criar as mesmas experiências que automaticamente confirmam as mesmas emoções e sentimentos. E aí dizem para si mesmas: isso parece estar certo, mas o que realmente querem dizer é que parece familiar. Quando entendemos que atravessar o rio da mudança e sentir o desconforto é a morte biológica, neurológica, química e até mesmo genética do antigo eu, temos poder sobre a mudança e podemos manter o foco na outra margem do rio. Se aceitamos que a mudança é a desnaturação dos circuitos arraigados de anos dos mesmos pensamentos inconscientes, conseguimos lidar com a situação. Se entendemos que o desconforto que sentimos é o desmantelamento de velhas atitudes, crenças e percepções repetidamente gravadas em nossa arquitetura cerebral, conseguimos suportar. Se raciocinamos que os desejos que combatemos em meio à mudança são ocasionados pela abstinência das adições químicas e emocionais do corpo, podemos superá-los. Se compreendemos que ocorrem variações biológicas reais
a partir de hábitos e comportamentos subconscientes que alteram o nosso corpo em nível celular, conseguimos ir em frente. E se lembramos que estamos modificando nossos genes desta vida e de incontáveis gerações anteriores, conseguimos permanecer focados e inspirados até o fim. Algumas pessoas chamam essa experiência de noite escura da alma. É a fênix que arde até as cinzas. O velho eu tem que morrer para o novo renascer. Claro que isso é desconfortável, mas tudo bem, porque o desconhecido é o lugar perfeito para criar. É uma das possibilidades existem. O que poderia ser melhor que isso? A maioria de nós foi condicionada a fugir do desconhecido. Então agora temos de aprender a nos sentir à vontade no vazio ou no desconhecido em vez de temê-lo. Se você me dissesse que não gosta de estar no vazio porque é muito desorientador e você não consegue ver o que vem pela frente porque não pode prever seu futuro, eu diria que isso é ótimo, pois a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, a partir não do conhecido, mas do desconhecido. À medida que o novo eu nasce, devemos ser diferentes, também em termos biológicos. Novas conexões neuronais devem brotar e ser seladas pela escolha consciente de pensar e agir de novas maneiras todos os dias. Essas conexões devem ser reforçadas pela criação repetida das mesmas experiências até se tornarem um hábito. Novos estados químicos devem se tornar familiares a partir das emoções de novas experiências em quantidade suficiente. E novos genes devem ser sinalizados para produzir novas proteínas para alterar nosso estado de ser de novas maneiras. Se, como vimos, a expressão das proteínas é a expressão da vida, e a expressão da vida é igual à saúde do corpo, haverá então um novo nível de saúde e vida em termos estruturais e funcionais. Deve surgir uma mente e um corpo renovados. Quando raia um novo dia, após a longa noite escura e a fênix se ergue, regenerada de suas cinzas, nós inventamos um novo eu. E a expressão física e biológica do novo eu torna-se literalmente outra pessoa. Essa é a verdadeira metamorfose. Superar o ambiente. Outra maneira de ver o cérebro é dizer que ele é organizado para refletir tudo que você conhece e experimentou na vida. Assim, você pode entender que cada vez que interagiu com o mundo externo, os eventos moldaram e formaram quem você é hoje. As complexas redes de neurônios que dispararam e se conectaram ao longo de seus dias na Terra formaram trilhões e trilhões de conexões, porque você aprendeu e formou memórias. Como todo lugar onde um neurônio se conecta com outro é chamado de memória, seu cérebro é um registro vivo do passado. As vastas experiências com cada pessoa e coisas em diferentes momentos e lugares em seu ambiente externo foram gravadas nos nichos de sua massa cinzenta. Então, por natureza, a maioria de nós pensa no passado, pois usamos o mesmo hardware e os mesmos softwares de nossas memórias. Se vivemos na mesma vida todos os dias, fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, vendo as mesmas pessoas no mesmo lugar e criando as mesmas experiências de ontem, estamos escravizados até nosso mundo externo, influenciando o nosso mundo interno. Nosso ambiente controla o modo como pensamos, agimos e sentimos. Somos vítimas de nossa realidade pessoal, pois esta cria nossa personalidade, e isso se tornou um processo inconsciente. Isso reafirma, é claro, o mesmo pensamento e sentimento. E aí existe um tango ou uma combinação entre nossos mundos externo e interno. Eles se fundem e se tornam o mesmo, e nós também. Se nosso ambiente regula como pensamos e sentimos todos os dias, para mudar é preciso que algo em nós ou nossa vida seja maior do que as circunstâncias presentes em nosso ambiente. Pensando e sentindo, sentindo e pensando. Assim como os pensamentos são a linguagem do cérebro, as sensações são a linguagem do corpo. O modo como você pensa e sente cria um estado de ser. Estado de ser significa mente e corpo trabalhando juntos. Portanto, seu presente estado de ser é sua genuína conexão mente-corpo. Toda vez que você pensa, além de neurotransmissores, seu cérebro produz outro elemento químico, uma pequena proteína chamada neuropeptídeo, que envia uma mensagem para o corpo. Seu corpo reage tendo uma sensação.
O cérebro percebe que o corpo está tendo uma sensação e gera um pensamento idêntico à sensação, que produzirá mais das mesmas mensagens químicas que lhe permitem pensar de acordo com a forma como estava se sentindo. Assim, o pensamento cria a sensação e a sensação cria o pensamento iguais às sensações. É um loop que para a maioria das pessoas pode durar anos. Como o cérebro age nas sensações do corpo gerando os mesmos pensamentos que produzirão as mesmas emoções, fica claro que pensamentos redundantes conectam seu cérebro em um padrão fixo de neurocircuitos. Mas o que acontece no corpo? Como as sensações são o modus operandi do corpo, as emoções que você sente de forma contínua, com base no pensamento automático, condicionarão o corpo a memorizar aquelas emoções que são iguais à mente e ao cérebro inconscientes. Isso significa que a mente consciente não está no comando. O corpo foi programado e condicionado de forma subconsciente, de uma maneira muito real para se tornar a própria mente. Tendo esse ciclo de pensar e sentir e pensar, operado por tempo suficiente, nosso corpo memoriza as emoções que o cérebro sinalizou para o corpo sentir. O ciclo fica tão estabelecido e arraigado que cria um estado familiar de ser baseado em informações antigas que seguem em reciclagem. Essas emoções, que nada mais são do que registros químicos de experiências passadas, impulsionam nossos pensamentos e são repetidas vezes e mais vezes. Enquanto isso continuar, estaremos vivendo no passado. Não é de admirar que seja tão difícil mudarmos o nosso futuro. Se os neurônios disparam da mesma maneira, eles desencadeiam a liberação dos mesmos neurotransmissores químicos e neuropeptídeos no cérebro e no corpo. E essas substâncias começam a treinar o corpo para lembrar-se ainda mais dessas emoções, alterando-o fisicamente mais uma vez. As células e tecidos recebem esses sinais químicos muito específicos em pontos receptores específicos. Os pontos receptores são parecidos com estações de acoplamento para mensageiros químicos. Os mensageiros encaixam-se com perfeição no lugar, como um quebra-cabeça infantil, em que certas formas, como um círculo, um triângulo ou um quadrado, se encaixam em aberturas específicas. Pense nos mensageiros químicos, que na realidade são moléculas de emoção, como portadores de códigos de barras, que permitem aos receptores das células ler a energia eletromagnética dos mensageiros. Quando ocorre a correspondência exata, o ponto receptor se prepara. O mensageiro se acopla, a célula recebe as mensagens químicas e em seguida cria ou altera uma proteína. A nova proteína ativa o DNA da célula dentro do núcleo. O DNA abre e se desenrola. O gene é lido para aquela mensagem de fora da célula. E a célula produz uma nova proteína a partir de seu DNA, por exemplo, um hormônio, e a libera no corpo. Aí, o corpo está sendo treinado pela sua mente. Se o processo continua por anos e anos, porque os mesmos sinais de fora da célula provêm do mesmo nível de mente no cérebro, porque a pessoa pensa, age e sente do mesmo jeito todos os dias, faz sentido que os mesmos genes sejam ativados da mesma maneira, pois o corpo está recebendo os mesmos dados do ambiente. Não há novos pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e sentimentos. Quando os mesmos genes são repetidamente ativados pela mesma informação do cérebro, os genes continuam sendo selecionados vez após vez e, como as engrenagens de um carro, começam a se desgastar. O corpo produz proteínas com estruturas mais fracas e funções reduzidas. Ficamos doentes e envelhecemos. Com o tempo, um dos dois cenários pode ocorrer. No primeiro, a inteligência da membrana celular, que recebe constantemente a mesma informação, pode adaptar-se às necessidades e demandas do corpo, modificando seus receptores para acomodar mais dessas substâncias químicas. Basicamente, cria mais estações de acoplamento para satisfazer a demanda, assim como os supermercados abrem mais caixas de pagamento quando as filas ficam mais compridas. Se o negócio continuar indo bem, se as mesmas substâncias químicas continuarem chegando, você precisará contratar mais funcionários e manter mais caixas abertos. Aí o corpo é igual à mente e se tornou a mente. No outro cenário, a célula fica sobrecarregada demais com o bombardeio contínuo de sensações e emoções a todo instante para permitir que todos os mensageiros químicos se acoplem.
Como as substâncias químicas ficam meio que rondando do lado de fora das portas da estação do acoplamento da célula todos os dias, a célula se acostuma com as substâncias paradas por ali. Então, apenas quando o cérebro produz emoções muito mais intensas, a célula fica disposta a abrir as portas.